nessa casa de amor e caridade, buscando, neste momento, o amparo e a proteção do infinito amor. E vamos ouvir uma mensagem que Lourival Lopes nos traz no livro Sementes de Felicidade, onde nos diz: na prática, o amor dá sempre certo. É como a boa semente, plantou, vingou, produziu fruto. A energia do amor está plantada por Deus dentro de você. Tem todas as condições para germinar. Empregada corretamente, nunca falhe. Experimente, ame, plante o bem. A lei de Deus opera infalivelmente. Agir de acordo com a lei de Deus é encontrar o caminho da libertação e da paz. E com esta mensagem, meus irmãos, serenando mente e coração, vamos orar para nos ligarmos às fontes do amor infinito. Dizendo: Pai amoroso, neste momento de reunião nós te rogamos que os bons espíritos estejam presentes, protegendo e trazendo paz, saúde e fraternidade para toda a humanidade, Senhor. Que as tuas bênçãos de amor desçam sobre todos nós que neste momento buscamos os teus ensinamentos para prosseguirmos a nossa caminhada. E em teu nome, Pai, de Jesus, o amoroso amor, que consideramos iniciado o nosso estudo doutrinário deste dia. Irmãos e amigos, encerramos mais uma etapa dos nossos dias. 2021 foi vivido com lutas, dificuldades, tropeços. Em contrapartida, obtivemos muitas vitórias, estudamos, crescemos, superamos obstáculos e temos um 2022 pela frente, cheio de expectativas pelo que nos aguarda. Trouxemos para a nossa reflexão a parábola de Jesus que a candeia embaixo do alqueire. E nessa parábola da candeia, Jesus convida o ser humano a assumir o comando do próprio processo evolutivo por meio da autotransformação moral. E a parábola traz o seguinte texto em Lucas 8:18. Ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou a coloca debaixo de um leito, mas coloca-a sobre o candeeiro para os que entram vejam a luz. Porque não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouvis, pois quem tiver, a ele será dado, e quem não tiver, até o que parece ter, será tirado dele. A compreensão geral dos textos exige que os versículos sejam analisados separadamente, facilitando a compreensão espiritual veiculada a cada verso. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para os que entram vejam a luz. Candeia é uma pequena peça de iluminação abastecida com óleo, muito usada na época de Jesus. Todas as casas tinham as suas lamparinas, as suas candeias, sempre colocadas no alto para iluminar o ambiente. A imagem da candeia como força luminosa para livrar o ambiente externo da escuridão é utilizada por Jesus na parábola, com o objetivo de levar a reflexão sobre a iluminação no campo íntimo, capaz de libertar o psiquismo das densas sombras internas, de onde saem, não raras vezes, atitudes, comportamentos, reações
pensamentos, palavras que chocam profundamente quem os produz. Quantas vezes somos surpreendidos com os nossos próprios pensamentos enfermiços, de maldade, de inveja, de ciúme, de ódio, até mesmo de vingança? Quantas vezes somos tomados por sentimento de vergonha em razão das nossas próprias palavras ou dos nossos comportamentos, das nossas ações? Isto acontece porque o psiquismo humano está envolto em densa sombra, reclamando iluminação. Esclareça-se neste ponto que, embora o Livro dos Espíritos revele que a todos os seres humanos estão sujeitos à influência dos espíritos, é preciso que consideramos que o ser humano somente é capaz de captar as emissões mentais daqueles que pensam como nós, conforme ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo Associações. Por isso, o processo do autoconhecimento se faz urgente, sobretudo neste tempo de transição planetária. E na parábola, a candeia tem como fonte de combustível o óleo. E qual seria o combustível que pode gerar iluminação no campo íntimo, permitindo o ser iluminar as suas densas sombras internas? Jesus aponta o caminho em João 8,32, quando nos diz: Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é, portanto, o caminho capaz de libertar a criatura humana das próprias sombras internas, libertando-se assim da dor e do sofrimento. Mas afinal, o que é a verdade? A pergunta foi feita pela primeira vez pelo governador da Judéia, Pôncio Pilatos, há 2000 anos, conforme está no Evangelho de João 18,38. Mas Jesus fez silêncio. E o espírito Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, capítulo 32, psicografia de Chico Xavier, esclarece que o silêncio de Jesus a Pilatos se deu porque o conhecimento da verdade não é um bem transmissível. Não se pode conquistá-la por informações alheias no caminho da vida. A verdade é realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. E se a verdade é o combustível capaz de iluminar e libertar a alma das suas sombras, permitindo-lhe o conhecimento e o autoconhecimento, como conhecê-la? O Evangelho de João 14,6 faz referência à verdade como conquista libertadora do espírito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus confirma sua posição de espírito em perfeita comunhão com Deus quando diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. A nós, outros, resta buscar esta comunhão, seguindo o roteiro que ele deixou, externando seu evangelho de amor, único combustível capaz de iluminar os nossos corações. O conhecimento do evangelho, no entanto, não é suficiente para se fazer luz interna. No livro Renúncia, psicografia de Chico também, ditado pelo espírito de Emmanuel, Alcione, personagem central, ensina que o Evangelho de Jesus é um vasto caminho ascensional que não pode percorrer sem conhecer, meditar, sentir e viver. E empregando a metodologia de Alcione,
é possível compreender que o processo de autoiluminação inicia-se com o conhecimento do Evangelho de Jesus. E para conhecer o Evangelho, é preciso ler e estudar o seu conteúdo. Este é o primeiro passo para quem busca evoluir consciente. Corresponde à ação de quem acende a candeia na intimidade do coração. Por outro lado, não basta acender a candeia e colocá-la debaixo do leito, ofuscando-a. Apenas estudar os ensinamentos de Jesus, sem aplicá-los no cotidiano, é o mesmo que ofuscar a luz que foi acesa. E para manter acesa a luz na intimidade do coração, devemos continuar a trajetória do caminho ascensional que conduz o ser a Deus. Quer dizer, o nosso trajeto é o nosso caminho. Por isso é preciso meditar sobre o conteúdo aprendido. Meditar é silenciar a mente para que o texto fale ao coração. É extrair do texto toda a sua aplicabilidade para a nossa vida diária, perguntando-se: como posso aplicar em minha vida a lição do perdoa 70 vezes 7? Como posso aplicar em minha vida a lição do amai-vos uns aos outros? Como posso aplicar em minha vida a lição do atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, deixando assim de julgar os outros? Como posso aplicar em minha vida as lições do auto-perdão expressada nas recomendações do Cristo: vais e não torne a pecar? E assim sucessivamente, porque são centenas as lições que Jesus nos deixou. Meditar é refletir, visualizando a sua aplicação. Sentir e vivenciar o Evangelho exige esforço, disciplina e uma imensa capacidade de persistência, porque são verbos que conjugam emoções e sentimentos. E não é nada fácil para os espíritos habitantes de um mundo de provas e expiações, onde o mal prepondera, amar e desenvolver todas as demais virtudes filhas do amor. Isto porque somos espíritos inferiores, acostumados a sentimentos grosseiros, ligados ao ego, como o egoísmo, a rebeldia, o orgulho, vaidade e todas as demais imperfeições filhas do interesse pessoal. No entanto, Jesus veio ao mundo para exemplificar o amor. É sinal de que a criatura humana já está madura para aprendê-lo, porque o amor também se aprende e se desenvolve com exercícios, como ensina o espírito Joana de Ângeles no livro Garimpos do Amor, página 14, quando nos diz assim: eis porque é necessário aprender-se a amar, porque o amor também se aprende, aprimorando-se incessantemente. E este aprendizado é feito através de treinamento, de exercícios repetitivos, no início até sem muita convicção, para logo após, passar a senti-lo em forma de bem-estar e de harmonia íntima. Mas como podemos nós exercitar as virtudes? Nos tempos atuais, graças à bondade do Criador, a humanidade consta com vastos recursos no campo das modernas terapias que auxiliam a todos nós na modulação das nossas emoções, auxiliando-nos no processo do autoconhecimento, caso entenda necessário. Jesus, no entanto, legou à humanidade recursos terapêuticos de dimensão transcendental
ensinando-nos que o amor pode ser exercitado e aprendido. Quando fizemos aos outros tudo o que gostaríamos que nos fosse feito, e quando deixamos de fazer aos outros tudo o que não gostaríamos que nos fizessem, estamos aprendendo a amar. A autoiluminação é o convite contido na parábola do Candeia e que permite ao ser evoluir de forma consciente, pois lhe faculta ampliar a visão íntima, possibilitando detectar as próprias defecções morais, a fim de transformá-las, ajustando o psiquismo ao modelo de Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Eis o convite de Jesus, belo, glamouroso, mas para que a luz interna brilhe, é preciso libertá-la das sombras que a envolvem. E Jesus vai pontuando a parábola, esclarecendo que o processo de autoiluminação amplia a nossa visão interna, no campo do sentimento, emoções, permitindo o autoconhecimento. Na parábola diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Iniciando este processo de iluminação íntima, por meio das reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, e uma vez mergulhados no ser rumo ao nosso interior, às nossas imperfeições morais, os nossos sentimentos egoísticos, as nossas máscaras vão se tornando evidentes. E à medida que as próprias imperfeições vêm à luz, elas vêm à tona, elas tornam-se claras, tornam-se conhecidas, é preciso que aceitamos a condição de espírito imperfeito em aprendizado constante, que devemos trabalhar com muita paciência para diminuir a força das defecções morais detectadas até que desapareçam por completo. Jamais devemos negá-las, reprimi-las ou mascará-las, mas aceitá-las, postura de quem se reconhece em processo de construção íntima com Jesus. E conclui o Mestre Jesus: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Qualquer que tiver lhe será dado, uma vez que ao realizar movimentos em direção ao autoconhecimento, trazendo à luz os sentimentos grosseiros que estavam ocultos, trabalhando para a nossa transformação, mais será dado ao ser, quer dizer, nós, em forma de bênçãos, bênçãos, visão íntima para prosseguir iluminando. E o processo de autoconhecimento leva-nos a descortinar as nossas pseudo-virtudes e falsos sentimentos de bondade, humildade, de amor, que mascaram as nossas imperfeições. Por isso é que Jesus diz: aquilo que parece ter, ou seja, as pseudo-virtudes que o ser cria, criamos nós, né? Para parecer o que não somos, nos será tirado. Significa dizer que no processo de evolução consciente, o ser humano, de forma lúcida, desvitaliza as próprias máscaras. E este processo de evolução consciente, que leva à conquista da transformação moral por meio do autoconhecimento, é gradativo, é lento, longo e bastante difícil, mas é o único caminho que nos liberta de todo sofrimento e de toda dor. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei.
E o caminho para ir até Jesus inicia-se com o conhecimento do seu evangelho de amor, que, uma vez refletido e aplicado, convida-nos a vivê-lo plenamente. E somente quando vivemos Jesus teremos chegado até Ele, aliviados e definitivamente muito felizes. O caminho é longo, é difícil, mas tenhamos bom ânimo, que é possível vencer. Ainda somos aprendizes da doutrina do Cristo, passíveis de erro, mas com grande vontade de melhorar, de conhecer a nós mesmos, de divulgar a doutrina consoladora e ser verdadeiramente cristãos. Ano novo para nós. Recomeçar a jornada com arestas aparadas, com uma candeia no velador e renovado o contrato de seguir o bem maior com que o Mestre nos deixou. Um 2022 cheio de paz de espírito, muita luz na nossa caminhada, muito amor para distribuir em forma de solidariedade, de gentileza, de amizade, de caridade, compaixão, fraternidade a tudo e a todos. Que as mãos de Deus guiem as nossas vidas para que tudo transcorra em harmonia, saúde, fortaleza de ânimo, união, solidariedade, muitas alegrias e conquistas. Que os espíritos amigos que nos protegem e auxiliam estejam conosco a cada segundo, nos intuindo o melhor caminho, a melhor decisão. Que Jesus renasça, faça morada em nossos corações cada vez que nos sentirmos sozinhos. Que as luzes do novo ano acendam em nós o desejo mais sincero de sermos melhores a cada dia, porque o mundo melhor com que todos nós sonhamos começa exatamente na nossa casa, no ser iluminado que habita em nós. Por isso, meus irmãos, a candeia no velador. Muita paz a todos. Oremos agora por todos os necessitados do corpo e da alma. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade,
onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja.